A paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é a Bispa Rochelle do nosso quartinho de oração. E hoje eu vim com uma proposta nova, irmãos, de ler a Bíblia com vocês ou para vocês. A palavra do Senhor é muito linda e bem verdade é que muitas vezes não se tem tempo de ler a palavra. Nós estamos vivendo num mundo que é imediatista e há tantas coisas a ser feitas e não se tem tempo de fazer. E as pessoas passam assim correndo, como se tivesse numa rodinha feito hamster, e fica correndo, dando volta numa rodinha e não chega a lugar nenhum e não consegue se fazer mais nada além do que aquelas pequenas coisas que está sendo feito. Quem é que já se sentiu assim? E pensa assim, gostaria de ter feito isso, ter feito aquilo, ter feito determinada coisa. E bem verdade é que não fez, passou o tempo todo na prática, envolvido nas mesmas situações, nos mesmos afazeres e não conseguiu. Como teve uma moça na quarta-feira lá na igreja, ela visitante, ela foi pela primeira vez. E ela disse assim, faz muito tempo que eu tô querendo vir conhecer a igreja. Mas eu não consigo, porque eu chego em casa e fico envolvida com as coisas e quando eu vejo, já passou o dia, já passou as horas do culto e eu não fui. E aí ela resolveu tomar uma atitude, ela disse assim pra mim. E aí eu resolvi, hoje eu vou me organizar mais cedo, para dar tempo para ir à igreja. E pensando nisso, irmãos, começou a gerar no meu coração uma inquietação. E esse é um projeto que eu já tenho há muito tempo, eu e o bispo, de ler a palavra do Senhor e deixar gravada no YouTube. Só que não ler de uma forma profissional, como o Cid Moreira e tantos outros aí. Lê como se tu estivesse lendo, uma forma simples. Ou ler como se alguém estivesse contando uma história para ti, de fácil entendimento, de maneira simples. Uma leitura que tu pode ouvir quando estiver se arrumando para ir para o trabalho, ou quando estiver tomando banho, quando estiver sentado, tomando um chá, tomando um refri, uma água. Apenas para meditar na palavra. É muito gostoso ouvir a palavra. E eu quero poder ler para ti e tu te preencher e te satisfazer no Senhor. Amém? O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. A criação do céu e da terra e de tudo o que neles se contém. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra,
e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê sementes, árvores frutíferas que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente estava nela, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus, para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produza as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. A criação dos seres viventes. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servosão para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente. Toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto.